Conforme acima relatado, alega a defesa, inicialmente, a ausência de fundamentação suficiente para a determinação da medida cautelar de busca e apreensão e que se tratou de primeira medida investigativa contra o recorrente, o que seria incabível. No caso em exame, diferente do que alega a defesa, a decisão que determinou a expedição de mandato para busca domiciliar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos suficientes que justificavam a medida. Nos termos do artigo 240, parágrafo 1º D do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime destinados a fim delituoso. Conforme consta dos autos, as investigações tiveram início a partir da instauração do inquérito policial para apurar a suposta prática por parte de Micaela Garcia Rodovalho dos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826 e artigo 299 do Código Penal. Foram realizadas diversas diligências no bojo daquele inquérito, o que resultou no desdobramento da investigação. E aqui eu faço uma transcrição do contexto fático. Especialmente em relação ao hora recorrente, as diligências efetuadas indicavam que ele seria o funcionário responsável pela gestão do patrimônio financeiro de Carlos José, a quem prestaria contas de todos os pagamentos que Micaela determina, inclusive de apartamento registrado em nome de terceiro, e aqui eu faço nova transcrição. Desse modo, pelo que se colhe dos autos, encontra-se preenchido o estándar probatório necessário para a expedição da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, pois havia indícios suficientes que indicavam a prática do crime, lavagem de dinheiro por parte do investigado, que atuaria cumprindo ordens de Micaela e Carlos, esses já anteriormente investigados pela prática de diversos outros delitos, tais como tráfico de drogas, organização criminosa, porte de arma e crimes financeiros. Como bem apontou o acordo atacado, a medida se mostra proporcional e necessária para a obtenção de novos elementos de prova, especialmente diante da suposta utilização de terceiros para a movimentação financeira destinada à ocultação do patrimônio. Existiu, portanto, fundamentação concreta específica que detalhou os motivos para a diligência de busca e apreensão, não havendo falar em ordem genérica ou indiscriminada. Da mesma forma, evidencia-se que não se tratou da primeira medida investigativa. Foram realizadas diligências anteriores que deram o substrato necessário e apontaram a efetiva necessidade de realização da busca. Assim, considerando a moldura fática delineada, não se infere que houve qualquer nulidade na decisão que determinou a diligência de busca e apreensão domiciliar. No mais, quanto à alegação da defesa de que a recorrente não teve oportunidade de ser ouvido previamente para esclarecer os fatos perante a autoridade policial, a tese não foi apreciada pelo Tribunal ACO, nem foram opostos embargos declaratórios para eventual debate sobre a questão, de modo que não pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal, sob pena de supressão. De toda forma, é evidente que, diante do perigo da ineficácia da medida, era desnecessário a oitiva prévia do investigado acerca da diligência, inexistindo qualquer imposição legal nesse sentido. No outro giro, alega a defesa que houve ilegalidade no cumprimento do mandato porque a diligência foi efetuada em local diverso do indicado, pois foi realizada a busca pessoal do investigado em via pública. Nesse ponto, registro de início que a busca pessoal é meio de obtenção de prova, por meio da qual o agente procura fontes materiais de prova que esteja em posse de uma pessoa sobre a qual paire fundada a suspeita. Nessa perspectiva, prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal, que eu faço a transcrição. Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituem um corpo de delito baseado em juízo de probabilidade e descrita com precisão. No caso concreto, houve decisão judicial que demonstrou fundamentada e precisamente a existência de indícios da prática delitiva pelo investigado e de que estivesse na posse de objetos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Tanto é que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Lembro que a busca pessoal pode ocorrer independentemente do mandato. O que será necessário será o detalhamento das fundadas suspeitas, e estas, repito, foram devidamente consignadas na decisão que autorizou a busca domiciliar. Portanto, não há falar em cumprimento de mandato de endereço diverso, pois, no caso, era despicienda a expedição de mandato com finalidade específica de busca pessoal. Nesse particular, cabe registrar também que a lei autoriza, no artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal quando a medida for determinada incidentalmente no curso de busca domiciliar. Ou seja,
Se o processo de investigação ou flagrante delito já justifica uma busca domiciliar, a realização da busca pessoal do investigado torna-se uma extensão daquela diligência, torna legítima, sem a necessidade de um mandado judicial para a busca pessoal. Tal medida visa garantir a segurança e eficácia da diligência. O mesmo raciocínio se aplica no caso em tela, pois, embora não tenha havido a busca domiciliar, o investigado foi encontrado em via pública, na posse de objetos que seriam provas que interessavam a investigação, sendo certo que os motivos e fundamentos para a diligência estavam abarcados por aqueles constantes na busca em domicílio. Vale ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é protegida por um robusto arcabouço normativo, assegurado tanto pela Constituição quanto por normas infraconstitucionais. Por outro lado, o legislador não impôs a mesma rigidez quanto à medida restritiva da busca pessoal. Ou seja, se é permitido realizar medidas mais gravosas, como a entrada em domicílio, com mais razão se admite a realização de medidas menos invasivas, desde que estejam, obviamente, fundamentadas no caso concreto. Assim, se foi autorizada a apreensão na própria residência do investigado, que possui larga proteção, inclusive constitucional, de instrumentos e objetos que eram de interesse da investigação e se relacionavam ao delito apurado, consequentemente, era permitida a apreensão dos bens que estivessem na posse dele, também em via pública, sob pena de comprometimento da efetividade da medida deferida. Relembro ainda que a fundada suspeita pode surgir, inclusive, no momento da abordagem, que é o caso bem comum de suspeita de porte de arma ou de entorpecentes em via pública. E a aferição da existência de elementos concretos autorizadores da diligência irá se dar pelo contexto dos fatos, com a descrição da situação pelos agentes a ser devidamente documentada. Sobre essa perspectiva, esclareço que, ao contrário do aventado pela defesa, não defendo aqui que a existência de uma investigação em curso justifique, por si só, a realização de busca pessoal. Não é essa a situação do caso concreto. Existia não só uma investigação prévia, mas uma apuração com coleta de elementos concretos, idôneos e documentados, além de uma decisão definindo fundamentada e validamente a realização de uma busca domiciliar no endereço do recorrente, situações essas que, a meu ver, formam o substrato necessário para autorizar a busca pessoal. Sendo assim, diante da fundamentação existente do encontro de objetos relacionados ao delito investigado com o recorrente em via pública, entendo que a abordagem foi realizada de maneira legítima, inexistindo qualquer mácula na diligência realizada. Eu nego o provimento ao recurso. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, cumprimentando o doutor Almeida Castro, eu acompanho Vossa Excelência, voto com muita coerência lógica, muita precisão dos argumentos, no sentido de demonstrar que quem pode o mais, pode o menos. Embora sejam, digamos assim, ações estatais distintas, a busca pessoal e a busca domiciliar, o fato é que ambas passam por um juízo de avaliação de uma justa causa, de uma fundada razão que justifique a intervenção na esfera de liberdade ambulatorial, inclusive, de quem está transitando por uma rua, em via pública, e pela inviolabilidade do domicílio, sendo este de natureza constitucional. A Constituição não trata de busca pessoal, trata de busca domiciliar, e exige, né, como apregou o artigo 5º, inciso 11, que somente poderá haver o ingresso em domicílio por mandado judicial ou em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, ou quando houver um consentimento do próprio morador, né? A busca pessoal independe de mandado, como Vossa Excelência bem colocou, bastando a existência de fundada suspeita. E é curioso, né, que nós temos, em algumas situações, eu digo nós, tanto aqui no STJ quanto no Supremo, para meu desalento, autorizado a busca pessoal e mesmo a busca domiciliar em situações que transferimos à polícia, doutor Almeida Castro, essa avaliação. Uma avaliação, muitas vezes, fundada numa denúncia anônima, ou fundada em uma mera e não comprovada prévia investigação que autorize o ingresso no domicílio ou autorize a abordagem de uma pessoa. Basta ser suspeito, ao olhar do tirocínio policial, para
legitimar essa abordagem. Infelizmente, ainda não é uma compreensão de todo o tribunal, seja do Supremo, seja do STJ, mas veja que aqui nós temos um mandado judicial que pressupõe um exame prévio por uma autoridade judiciária competente da suficiência de motivos que autorizam o ingresso no domicílio, onde se poderá, inclusive, realizar a busca pessoal. Então, se é possível ingressar no domicílio, que tem um âmbito de proteção constitucional, a fortiori se permitirá a abordagem pessoal, porque já há um prévio exame da situação daquela pessoa como alguém sobre quem recai a suspeita da prática de crimes e, portanto, não vejo nenhum abuso no caso concreto. Então, acompanho Vossa Excelência. Ministro Antônio Saldanha. Presidente, os argumentos já foram esgotados. Eu tenho uma visão mais flexível para a busca pessoal, isso já está consolidado. Nesse caso, afundar a suspeita, ajustar a causa, está exatamente na investigação em curso, na autorização para a busca domiciliar. Os argumentos já foram esgotados. Eu acompanho Vossa Excelência. Luiz Carlos Brandão. Presidente, eu também acompanho. Eu tenho aqui dado decisões no sentido de intensificar, do ponto de vista fático, as apreensões de sentidos em relação às fundadas suspeitas. Sou, de alguma forma, quase que um discípulo do Wittgenstein, segundo Wittgenstein, de admitir que os sentidos eles não são a priori nos signos linguísticos. Então, fundada a suspeita, isso só não é suficiente. Nós temos que aprender os sentidos nos contextos. Quantas vezes falamos algumas coisas, reproduzimos gestos, e aqueles gestos, a depender dos contextos, ganham diversos sentidos. Então, os contextos não são abstrações. Os contextos, eles são elementos concretos. Então, em todos os casos em que houve, da minha parte, essa admissão de juridicidade dessa atuação policial, é que, para mim, que venho da vida, com os pés no chão, na realidade social, conversando com as comunidades, visitando o país, eu percebo esses contextos e dou sentido a esses contextos. Contexto espaço-temporal, contexto comportamental dinâmico, contexto investigativo informacional, contexto perceptivo sensorial, contexto discursivo comunicacional. Não vou detalhar esses contextos. Então, aqui, com muito mais razão, de admitir-se a busca pessoal, porque já havia autorização para a busca e apreensão até em domicílio. Então, doutor Antônio Carlos, fica esse registro nosso, registro de apreço, de carinho, de admiração. Vossa Excelência tem vínculos com o nosso Estado, tem o nosso carinho e, de alguma forma, uma certa vaidade nossa, no nosso Estado, de tê-lo entre os nossos filhos também, apesar de ser mineiro. Então, presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência esgotou bem o assunto e nada mais acrescento. Ministro Og. Eu acompanho o relator. Então, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário. Obrigado, Excelência. Obrigado. Nós vamos fazer uma interrupção, só que tem um processo da relatoria do ministro Og, então nós estamos concedendo a ordem